segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, como disse no início e também todas as munições iniciais nos provocam, a festa de hoje encerra o tempo do Natal e começa-se o tempo comum amanhã. E viver o batismo de Jesus, para nós tem um significado, porque nos faz pensar primeiro também o nosso próprio batismo. Mas eu queria lhes fazer perguntas. Jesus precisava ser batizado? Não, isso é fato. E por que ele foi batizado? Tendo em vista a missão. O batismo de Jesus tinha em vista a sua missão. Ele foi batizado por causa do povo, para que os homens pudessem perceber, as mulheres pudessem perceber o seu caminho. Ele faz numa profunda humildade, até mesmo para reconhecer todo o mistério da preparação de João, porque João de fato era um profeta. Mas o batismo de João não é sacramento. O batismo de João era um batismo de penitência, um batismo de conversão. Mais tarde, a igreja entende a intenção de Jesus batizar. Afinal, quando ele dar a sua última ordem aos discípulos: ide por todo o mundo e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos meus todos os povos. Esse texto está em Marcos, né? Um dos últimos versículos do Evangelho de São Marcos. Mas a gente precisa olhar, né, todas as perspectivas. Hoje a palavra de Deus nos coloca nessa dinâmica de Cristo enviado para uma missão. E qual é a missão de Cristo? Nós encontramos raízes no profeta Isaías. O profeta Isaías já profetizava sobre Jesus. Tanto é que quando Jesus inaugura a sua missão, ele entra um dia em Cafarnaum, na sinagoga, ele toma o rolo do profeta Isaías e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. E hoje a gente vê toda essa dinâmica de uma escolha divina, de uma escolha da parte do Pai em Jesus, para cumprir uma missão. A missão de Jesus a gente sabe qual foi: foi salvar-nos. E ele o fez, não foi? Mas quando nós somos batizados, agora batismo sacramental que nos torna integrantes no corpo de Cristo, nós também temos uma missão. Nós temos uma missão comum, que é tornar Cristo conhecido, amado, né? Essa é a missão de todo batizado. Ter uma união com Cristo, viver a união com Cristo. Mas eu queria te chamar a atenção a você pensar a sua missão específica, aquela que tem origem na sua existência.
porque cada um de nós temos uma missão. Papa Francisco um dia disse, escrevendo numa das suas cartas, né? Eu sou uma missão nessa terra, eu sou uma missão. E é bonito a gente pensar isso, cada um de nós é uma missão. E a gente precisa viver a nossa missão. O batismo nos confere graças. Vamos nos recordar quais são. A primeira, a inabitação da Trindade. Deus vem morar em nós. A segunda, uma participação no mistério de Cristo como seu corpo. E assim podemos nascer com Cristo no batismo e quando morrermos, teremos porta aberta para o céu, se vivermos a nossa missão e caminharmos junto dele. E por fim, as virtudes teologais infusas que nos são oferecidas, a fé, a esperança e a caridade, que são graças, que são dons para nós vivermos, né? O homem precisa de fé, um cristão precisa de fé. O cristão de verdade, ele precisa ter esperança e sobretudo ter a caridade, um amor que sai de si em função de. Porque Cristo nos amou, nós vamos amar uns aos outros, né? São João vai nos ensinar também esse caminho. Mas qual é, repito, a tua missão? Para pensar, você tem vivido a sua missão de pai, sua missão de mãe, de esposo, de esposa, a sua missão aonde você trabalha, a sua missão de existir nesse mundo, de ser uma bênção. Ninguém pode fazer o que você pode fazer. Outra pessoa pode fazer igual ou semelhante, mas só você pode executar com as suas características. Mesmo numa indústria onde todos vão fazer aquele mesmo protocolo, não importa. A sua existência, o seu modo de existir, ele é único, ele é diferencial. E hoje eu queria nos chamar a atenção, porque a missão do batismo de Jesus, Jesus foi batizado tendo em vista a sua missão que se inaugura. Amanhã começa o tempo comum, a nossa missão de viver a nossa vida. Essa liturgia tem como graça nos lançar, né, a essa dimensão do tempo ordinário, né? Não ordinário de xingamento, o seu ordinário, mas ordinário de comum, né? Uma vida comum. Mas hoje de manhã, eu nem estava pensando nisso quando eu preparei, né, a homilia da liturgia desse domingo, nas minhas orações. Eu estava celebrando numa paróquia, aqui no entorno de Anápolis, e quando eu cheguei, eu já havia celebrado lá uma outra vez, e um dos coroinhas saiu correndo. Hoje é o padre da África, que veio correndo, né, para me cumprimentar. E ele dizia aos outros pequenos, esse padre é bom, não sei se é bom, né, mas ele é o padre da África. Eu rindo, né? E aí ele veio, né, ao meu encontro, me cumprimentou, pediu bênção, e ele disse, padre, hoje vai ter história da África. Eu não tinha pensado, mas eu perguntei, você quer ouvir? Aí ele, eu quero. Então, na hora da missa, eu falei o nome dele, ele ficou morrendo de vergonha, né? Bateu a cabeça, assim, como espontâneo. O padre está falando o meu nome, todo mundo vai saber quem eu sou. Mas me fez lembrar um dia de missão. A missão em Moçambique, na paróquia, né, que nós tínhamos, era bem vasta. Nós tínhamos 255 capelas para tomar conta. Dentre elas tinha uma bem interessante que chamava Mussaiama. Os padres não gostavam muito de ir lá porque tinha um rio que cortava o meio do caminho e tinha que atravessar com uns botes, né, feitos de casca de árvore. Aí você pensa, né? Então a moto ia o padre em outro, né? O gordinho, né? Senão afundava, né? E a gente sai, né, na missão, saía 4 da manhã para poder chegar por volta de 5 e pouco. Lá você já encontrava a comunidade reunida, porque haveria as confissões. Quem ia entrar nos sacramentos iria se confessar. Pais, padrinhos, enfim. Era dia de batizado, de adolescentes. Então, de crianças já na fase dos seus 9, 10 anos, né? A partir de 9, 10 anos já batizava como adolescente. E, enfim, cheguei, né? Acompanhado sempre, eu não conhecia muitos caminhos, era meu início de missão. E cheguei lá, eu me deparei com uma cena, porque quando a gente chega,
comunidade nos recebe com grandes cânticos, né? E eles vêm atrás do pai dançando, pulando, porque aquele dia é muito especial. Vai ter missa, vai ter batizado, vai ter casamento, vai ter festa, né? É uma grande celebração. E aí eu vi uns mais velhos recolhidos no canto. Lá eles chamam os mais velhos de mundimuas, né? Os idosos, mas também são os anciãos, eles que resolvem. Então um deles chegou: padre, temos um grande problema para resolver. E aí eu, sim, no início eu suava, né? Fala que tem um problema, e eu pensava: meu Deus, será que eu dou conta de resolver? Será que eu vou conseguir entrar na cabeça desse povo? O que vai ser dessa vez, né? A gente já fica pensando antes, né? E aí eles me trouxeram o problema. Era uma criança dos seus 9, 10 anos. E eles disseram assim: padre, ela não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém por ela, não tem ninguém que honre o batismo, que tenha condição de pagar pelo batismo dela. E ela está triste. E aí esse é o grande problema? Aí fiz hora, né? Falei: vamos ver se a gente encontra uma solução. Eu já sabia que ia acontecer, né? E aí eu perguntei para aquela menina, né? Através do tradutor, o que ela queria. E ela me disse assim: Baba, todos os meus amigos vão entrar hoje no batismo, menos eu. Todas as crianças que eu conheço aqui na vila são batizadas, menos eu. Eu não quero ser uma coisa, eu quero ser filha de Deus. E eu olhei bem para ela: você quer mesmo? Ela: eu quero ser filha de Deus, mas eu não tenho quem pague pelo meu batismo. E eu quis aumentar a atenção, falei: esse é um problema muito sério, mas nós vamos resolver. Eu vou pagar pelo seu batismo. E na hora que eu disse isso, ela saiu correndo e foi contar para os amiguinhos que estavam todos reunidos, esperando a resposta, né? E todo mundo foi bater palma. Ela toda suja, gente, chinelinho, um de uma cor, outro da outra, né? Não tinha roupinha, não tinha nada, não tinha quem preparasse. Mas ela queria ser batizada. Ela não queria ser como qualquer coisa. Ela queria ser mais um no corpo. Ela podia não entender todo o mistério. Ela podia não ter a compreensão de tudo, mas ela entendia o que o batismo conferia. Aquilo foi o suficiente para mim dizer: filha, você vai ser batizada hoje. O padre vai te batizar, né? É bonito, né? A experiência, né? Quando terminou o batismo, ali a gente comeu. Eu dizia que era a melhor galinha que tinha lá em Moçambique, que era a senhora que fazia, Dona Cristina. E era boa galinha, né? Depois desse tempo em Moçambique, hoje eu tenho alergia a frango, tá bom, gente? Não me convida para comer frango. Eu peguei alergia. E quando eu voltei, só para a gente rir um pouco, né? Tava muito quente, e aí eu atravessei o rio a nado, né? Botei a moto e fui nadando, porque era tão quente. E o povo: padre, tem crocodilo. Tinha crocodilo há não sei quantas décadas atrás. Eles já tinham matado tudo, né? Não tinha nada. Mas era gostoso, né? Chegava em casa seco de tanto calor. E eu me lembrei de um outro fato, também sobre o batismo, né? Lá meu recorde de batismo num dia foi 203 crianças em uma missa numa manhã, né? A missa terminou, eu acho que umas 2 horas da tarde. Uma grande festa. Ganhei até cabrito nesse dia, né? E aí eu fui para uma comunidade, também eram adolescentes. Como eu já ouvia um pouco dialeto, às vezes vinham nomes em dialeto. E lá eles davam o nome diante da circunstância. Eu conheci muitas pessoas que foram batizadas. Teve uma senhora que o nome dela era Cemitério, porque a mãe dela estava passando na frente do cemitério e ali deu à luz. Então ela passou a se chamar Cemitério. Teve um menino que caiu do berço, né? Ele ia se chamar Luiz, mas ele caiu, aí deram o nome dele de Liscaio. O Luiz caiu, né? É assim, gravata, né? Teve um menino que foi dia-noite, a mãe dele demorou um dia e uma noite para nascer, né? Então é dia-noite. E aí chegou esse menino e eu ouvi, deram um nome, eu não me recordo agora, mas em dialeto quer dizer desgraça. E eu falei: eu não vou batizar uma desgraça. E aí eu chamei a família, né? Parei o batismo e falei: olha, esse nome eu não batizo não. Vão lá, escolham outro nome e tragam.
Aí voltaram contra o nome muçulmano. Eu falei, não, escolha nome cristão. E eles não conseguiam pensar. E o menino, filho, você não é uma desgraça. Eu disse para ele, gente, ele dava cada sorriso tão bonito, né? Porque eu acho que ele não era contente. Imagina, desgraça, vem cá. Olha que tristeza de nome. Não, eu não estou brincando, gente, mas cada nome, assim, a cagadina, para mim foi o pior, né? De dar ao longo desses anos. Encontrar a senhora. Então, eu conheci a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e a sábado e a domingo. A semana inteira eu conheci gente que tem nomes do dia da semana. É divertido, né? Tem seus momentos. E eu disse a ele, então eu vou escolher o nome dessa criança. E eu pensei, meu Deus, o que sobrepõe esse nome? Me dá o nome cristão. E na hora me lembrou Mateus, porque Mateus significa presente de Deus. E eu disse para ele, filho, eu quero te chamar de Mateus, você gosta? Ele, Mateus significa presente de Deus. Aí a família, esse que concordou, eles não tinham como não concordar, né? Porque o padre não ia batizar desgraça. E aí veio, né? Eu batizei Mateus. Na hora do almoço me deram uma KS de Fanta, não me esqueço dessas coisas, né? Quente, miseravelmente quente, né? Para tomar. Eu olhei e eu vi o Mateus. Aí eu falei, quer ver que eu vou treinar? Mateus! Aí ele olhou e veio. Aí eu, toma seu presente de batismo. Aí eu dei a KS para ele. E ele saiu tomando alegria. Eu falei, você está aí me ajudando, né? Porque... Mas ele foi lá, chamou os irmãozinhos dele. Cada um foi bebendo um pouquinho, né? Mas o nosso nome traz a nossa missão. Por isso que é importante escolher belos nomes, nomes cristãos, nomes que têm significado. Não nome de artista, nome que se vê na novela, nisso ou naquilo, mas nome que tem intenção. Quando a gente vai batizar alguém aí, os jovens casais, os jovens que querem casar, lembrem-se disso. Escolham nomes que tragam uma missão. A missão de Jesus era Yeshua, era salvar. O nosso batismo nos lembra a nossa missão. O padre te fez essa pergunta, qual é a tua missão? Você está vivendo bem ela? Se não está, amada, retoma, tá bom? Com um desejo profundo, né? E agradeçam ao Pedro Afonso, que hoje de manhã pediu que eu contasse histórias da África. Padre, conta histórias da África. Eu não estava nem no meu programa, né? Até brinquei com ele assim, Pedro, você mexeu na ferida, né? E a gente está com saudade, aí de repente vem alguém e vai lá, né? Mas acho que ele faz bem também a gente fazer memória. Porque não é só uma liturgia, não é só uma palavra, é um chamamento de vida. E uma vida para todos nós. Uma vida para cada um de nós. Que nosso Senhor nos ajude a viver bem a nossa missão, viver bem o nosso batismo, essa graça que nosso Senhor nos chama a ser e a viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.